Alô, sejam bem-vindos a mais um episódio de Tudo Acontece em Casa, esse podcast que hoje a gente vai trazer um assunto que é o consumidor imobiliário, tudo sobre reforma, venda de imóveis, só que do lado jurídico. Tem muita coisa para você ver aí hoje. Fala pessoal, bem-vindos. Estamos com dois convidados especiais, Gabriel e Bárbara, especializados em direito do consumidor. E hoje vamos falar de um tema muito interessante, que liga vários mundos aí, né? Mundo do consumidor, mundo de obras e mundo de investimentos e síndicos, tá? Então, bom, Gabriel, tudo bem? Tudo bem? Guilherme. Pode falar um pouquinho aí de você e falar um pouquinho aí da nosso primeiro tema, a importância do contrato de empreitada. Vamos, né, nos apresentar, né, aqui, né? Meu nome é Gabriel Spinelli, eu sou advogado civilista, mas dentro do direito civil, a área que hoje mais eu atuo são os direitos do consumidor. E eu tenho também essa experiência dentro do direito condominial. Eu fui síndico por muitos anos e atuei também dentro das benfeitorias que nós fazemos, né, nos condomínios. Eu atuei revisando contratos de empreitada, que é como nós chamamos, por parte do contratante. Vou passar agora para a doutora Bárbara. Meu nome é Bárbara Tete, eu sou advogada civilista especializada em direito do consumidor. E bom, hoje o nosso primeiro tema é a importância do contrato de empreitada. Isso aí. A primeira coisa que a pessoa que vai utilizar o contrato de empreitada é entender que existem duas modalidades. Você pode contratar só mão de obra ou pode contratar mão de obra e materiais. Então, cada um dessas modalidades demanda cautelas particulares. Normalmente, o contrato de empreitada é feito com mão de obra e materiais. E o que acontece? A gente precisa entender que, no caso, o contratante, como é a importância de entender o contrato. Para que na hora que ele vá assinar, ele tenha a segurança de que aquele contrato ele possa ter início, meio e fim, sem causar nenhum tipo de prejuízo. Então, a gente tem alguns princípios, né, que dentro do direito do consumidor, a gente baliza o contrato, todos os contratos, né, mas que a gente aplica de uma forma muito própria no contrato de empreitada realizado dos consumidores. Eu vou passar aqui para a doutora Bárbara falar, por exemplo, o princípio da transparência e da boa-fé. Bom, o princípio da transparência, ele visa exatamente dialogar com a questão da boa-fé e com a questão do princípio também da informação contratual. É o seguinte, a partir do momento que o consumidor está contratando um produto ou serviço, nesse caso o contrato de empreitada e a obra, é necessário que ele, como pessoa leiga, ele tenha clareza das informações, clareza do que está sendo contratado e que fique claro, que fique de uma forma objetiva, expresso no contrato, o conteúdo de uma maneira que uma pessoa leiga consiga alcançar o que está sendo falado. Então isso não pode ser violado, até porque a boa-fé objetiva, ela também chega nesse ponto. Porque a partir do momento que a gente está celebrando um contrato com uma pessoa sem que ela tenha plena consciência daquilo que ela está contratando, a gente não está tendo transparência. Então, estaríamos pecando na boa-fé. A boa-fé, ela preza exatamente pela honestidade contratual entre ambas as partes. Eu já tive muito, durante o período que eu trabalhei em obra, eu fui adaptando, né, o meu sistema de contratação para explicar melhor para as pessoas o que está sendo feito, né? Porque a gente não sabe, obra é uma coisa que a gente não sabe direito o que vai acontecer. A gente tem um norte, né? Mas tem uns pormenores ali que vão acontecer durante a obra que é incontrolável. Isso aí é incontrolável. Então, para a gente explicar em termos técnicos para o cliente é muito mais complicado, né? Então, ao longo do tempo, eu fui modernizando a minha forma de falar o que eu ia fazer para o cliente
para trazer a segurança. Transparência. Aham. Inicialmente, eu colocava os meus serviços por serviços macros. A obra civil, pintura, de forma geral. Mas aí foi gerando essas perguntas. Mas o que está incluído na pintura? O que está incluído em obra civil? Uhum. E eu fui cada vez mais pulverizando o meu orçamento, entendeu? Para colocar o que está incluído na obra civil? Reboco de parede, contrapiso. E o seu contrato também tem uma coisa muito importante, que também vem trazendo essa transparência, essa boa-fé que ela está falando, que são os prazos. Sim. Porque o cliente, dentro desse contexto, né, o cliente consumidor, para ele é importante saber que aquela obra tem um prazo para começar e tem um prazo para terminar. Não é só para terminar, não, é para começar. Porque tem essa fase, né, da mobilização, onde vão trazer os materiais, vão tirar as coisas para começar a obra. Então, esse elemento, ele é muito importante. E isso que você estava falando, daquilo, né, dos riscos e tal, a gente normalmente, dentro do condomínio, dessa realidade do condomínio, a gente tenta sanar através da vistoria. O que é aquilo? A gente vai contratar uma empresa de engenharia, a gente faz aquela licitação, né, para ver qual é a empresa de engenharia que a gente vai contratar, e aí as empresas fazem o orçamento. Para fazer esse orçamento, elas fazem uma vistoria. Para quê? Para que elas saibam o que elas vão fazer, porque se quando elas estiverem fazendo surgir um outro problema, vai ter um aditivo. Sim. E do lado do contratante, ele quer saber, eu vou gastar isso para resolver o problema. Ninguém quer aditivo. Ninguém quer aditivo, entendeu? Então, eu dentro, né, não sou da área, mas eu sei que algumas empresas colocam, por exemplo, que a infiltração vai até 5 centímetros. Se tiver uma infiltração muito profunda, aí já não é responsabilidade deles, porque não tem como eles identificarem aquela infiltração, entendeu? E como ela está falando, né, da questão da informação, tem que delimitar especificamente se vai pintar a área X, a área Y, não pode colocar genérico, não só para defender o contratante, mas também o contratado. Porque, no caso, eu era síndico e era advogado do condomínio também. Então, tiveram casos que eu falei, olha só, você não importa, você não delimitou, então você vai ter que fazer a parte toda aqui. Isso entendeu? É ruim, porque no caso do contratado, se não teve essa vistoria e não falou nada, e é contrato fixo, eu tenho que me responsabilizar, assumir um prejuízo. A assessoria jurídica é importante para o contratante e para o contratado. O contratante, não só na elaboração, tem o prazer de ter elaborado seus contratos, né, para trazer a segurança para o contratante, para que ele não seja exigido coisas fora do contrato. E o contratado, no caso é o contratado, né? E o contratante, para que ele tenha essa segurança de que aquilo que foi estabelecido no contrato não vai gerar surpresas para ele que estejam fora do orçamento. Mas quando a gente chama assim, defeito latente, é um defeito que existe na obra, mas que ainda não deu problema. Por exemplo, uma infiltração que teve uma parede do quarto, que o cara deixou cair uma água lá, ainda não deu problema nenhum, tá íntegra. Só que a gente bate na marreta aqui, e aí cai o reboco lá, entendeu? Isso até poderia ser vistoriado antes, né, e verificado isso, mas se você não vai vistoriar o prédio inteiro, entendeu? Não tem como você saber desse reboco lá, num pedacinho lá, no canto da parede do vizinho que vai cair. Como é que funciona esses casos de defeito latente? Eu sou obrigado a fazer o serviço? Sim, então, aí você vai analisar o caso concreto, entendeu? O engenheiro, a empresa de engenharia, na hora de fazer essa vistoria, ela tem que se certificar e tem regras, né? Lá tem que estar o contrato. Existe um princípio que chamamos em latim de pacta sunt servanda. O contrato faz lei entre as partes. Então, desde que não seja uma cláusula abusiva, que aí vai poder ser anulada de acordo com a defesa do consumidor, o que você organizar ali no contrato vai ter que ser cumprido, entendeu? Então, o ideal é sempre a empresa de engenharia escrever as cláusulas e muitas vezes se utilizar de desenhos também, entendeu? Para poder trazer essa segurança, entendeu? E aí, falando dos prazos, a gente também
pode falar aí das multas, né? Porque o que adianta prazo sem multa? Para toda regra é necessário que haja uma sanção. Senão, como é que você vai obrigar alguém a cumprir alguma coisa? Cara, né? mas tem uma questão que acho que é a dor do brasileiro, assim, que eu vejo de costume. Eu acho que a gente tem enraizado um lado da preguiça, acho que pode chamar assim, que seria de, primeiro, a preguiça do prestador de serviço para redigir um contrato, ou contratar uma assessoria para redigir um contrato, do contratante para poder ler o contrato e falar, eu quero esse serviço ou não. Eu acho que as pessoas também acabam deixando essa parte de lado, e que dá muito problema no meio do caminho e no final. Com certeza. Isso vale para tudo envolvendo o direito do consumidor. Infelizmente, as pessoas não leem. Mas eu acredito que a gente está falando aqui, né, a Renove Engenharia atua em obras que envolvem muito dinheiro, né? Então, quando a gente está... Eu estou falando de obras aqui que envolvem centenas de milhares de reais, entendeu? E a pessoa, cara, se ela for fazer um negócio sem assessoria jurídica, e normalmente os condomínios também, né? Hoje em dia a gente tem auto-vistoria predial, que exige que de 5 em 5 anos o condomínio faça uma vistoria total nas instalações de área comum, estrutural, hidráulica e blá blá blá. São obras grandes que envolvem muito dinheiro. Então, é necessário que se leia, porque senão vai dar problema. Tem que estar tudo muito estruturado, entendeu? Mas que dá, por exemplo, o cliente, não no caso de uma empresa ou de um condomínio, nada disso, mas, por exemplo, um cliente que vai fazer a reforma no apartamento dele inteiro. Às vezes ele tem um costume da vida mesmo, de outros serviços, de contratar uma equipe de obra, né? Ele pode chamar o fulano de tal, que tem um grupo de amigos ali que fazem obra, ou então chamar uma empresa que tem a responsabilidade jurídica, mas ela acaba comparando a empresa com esse outro tipo de mão de obra. O faz tudo, no caso. Mestre de obra. Vai estar se arriscando. Então, só que, como também mostrar para esse mestre de obra, que esse faz tudo, no caso, que ele precisa se desenvolver nessa parte para poder conseguir crescer também. Entendeu? Não só tratar como se fosse só essas empresas grandes que fazem, entendeu? Mas como essa outra galera que pode crescer nesse sentido também. O problema do faz tudo já começa porque normalmente ele não faz contrato, né? Ele vai fazer aquele negócio lá, não tem contrato elaborado com uma empresa de engenharia. Então já vai ter, porque a segurança para o contratante é a multa pelo dia de atraso da obra, né? Que a gente inclusive coloca isso. O contrato da Renove Engenharia tem isso, que é para dar uma segurança ao contratante. Não, tem esse prazo, e se esse prazo não for cumprido, a empresa de engenharia se responsabiliza. O fio do cabelo do bigode, se responsabiliza, entendeu? É para a gente dar uma segurança, porque hoje em dia você precisa ter o diferencial técnico, mas também precisa ter o diferencial da segurança jurídica, e se a pessoa atrasar o pagamento, ela não paga uma multa. Se a empresa atrasar o prazo da obra, ele também paga uma multa, entendeu? Por isso, os prazos como um elemento fundamental do contrato. E agora eu até lembrei de um outro elemento do contrato da Renove Engenharia, que é muito importante, que a gente colocou lá, que é o checklist. Porque quando vai terminar a obra, muitas vezes, né, a empresa de engenharia acaba a obra, aí o cliente vai lá no último dia, o prazo já acabou, e aí vê, olha, esse aqui não está do meu agrado, e acaba atrasando a obra. Então, a Renove Engenharia tem essa cláusula do checklist, que é uma cláusula que vem antes do término da obra, para que o cliente tenha a oportunidade de chegar lá, ver esses pequenos detalhes, que o checklist é só para pequenos detalhes, para que a obra realmente termine no prazo que foi estabelecido. Pré-entrega. Entendeu? Isso faz parte também de tudo isso que a gente está falando, dos princípios protetores do direito do consumidor, dos elementos contratuais. Porque foi um contrato que foi elaborado com uma assessoria jurídica para trazer essa segurança, e quando a empresa de engenharia vai vender, esse é um dos diferenciais. Explicando, olha, você vai ter essa possibilidade de trazer o checklist, você tem um prazo para você, que se não for cumprido vai ter multa. A qualidade dos materiais, que a gente também colocou no seu contrato, e a gente vai entrar agora no tema 2, que a gente vai falar dos vícios na prestação de serviço e nos vícios de materiais, que é importante o contrato de engenharia conter
como o seu contém materiais de primeira, como é que é? Materiais de primeira linha, de primeira e especificação de primeira dos linha, materiais. como marcas X, Y, Z, Isso. entendeu? Então esses são os Inclusive elementos. nossos futuros patrocinadores aqui. São elementos fundamentais do contrato para trazer a segurança jurídica. Não, é legal esse negócio que você falou, que o checklist tem uma fase inicial, toda a felicidade da obra começou a obra, estamos felizes. Mas para acabar, Eu sempre digo. então essa segurança, assim, poxa, a gente vai fazer a entrega final nesse dia e vamos partir para a fase final, entrega da obra. Daí a gente vai ser feliz novamente. É isso aí. A parte mais importante da obra é a conclusão. Então vamos para o nosso segundo, o tema 2 aqui, que é exatamente a qualidade dos materiais e dos serviços, né? Defeitos nos produtos, vícios aparentes e ocultos. Vício redibitório. Redibitório. O que é essa palavra aí? Redibitório. Então, quando a gente trata de defeitos, né? A nomenclatura técnica são vícios, né? E juridicamente falando. E os vícios, eles podem ser aparentes ou ocultos. Então, quando você compra um celular, você recebeu o celular, né? Ou uma televisão, a televisão está funcionando normalmente, né? Não tem nenhum vício aparente. Mas depois de 6 meses a televisão para de funcionar. Você joga no Google e vê que várias televisões da mesma marca e modelo, elas apresentavam o mesmo problema. Então isso é um vício oculto, entendeu? Eu estou trazendo do direito do consumidor geral para agora falar da obra. Então quando você compra um imóvel, né, você às vezes não tem noção dos vícios ocultos que podem ter ali. Por exemplo, o mais comum são os vícios que envolvem hidráulica. Né? Você olha ali, a parede tudo ok, às vezes foi maquiado, né? E se você não tiver assessoria de uma boa empresa de engenharia, você não vai conseguir identificar aquele problema. Mas deixa eu te falar, assim, eu vendo aqui, tá falando, eu tô refletindo aqui. Eu acho assim, posso estar enganado, mas eu acho que são 3 tipos de vícios, né? Os vícios que são causados pelo tempo, né? No caso aí uma hidráulica velha, edifício da década de 60, né? Já estão passando da validade. Os vícios causados por mau uso, né? Ou uso excessivo, né? Que é uma parede com infiltração, né? Alguma coisa que deu um problema, ninguém cuidou, não fez manutenção. E outro vício, que aí eu não sei muita diferença entre vício e defeito nesse caso, que é um defeito da pessoa fez errado ali. Entendeu? Por exemplo, o cara deixou um piso sem impermeabilização e deixou uma fresta no piso ali sem rejunte. A água vai infiltrar, vai infiltrar na casa do vizinho e vai gerar um problema imenso. Entendeu? Então, eu acho que são esses 3 tipos de vícios, né? Eu estou considerando aqui que a gente está considerando a pessoa que vai comprar o imóvel, né? E para morar, para alugar, para vender, né? Então, quando ela adquire o imóvel, ela vai fazer 2 coisas. Primeiro, ela vai fazer reparos técnicos, né? De reparos que envolvem a engenharia, mas ela também vai comprar produtos, né? Produtos. E então o direito ele regula exatamente isso. Inclusive tem alguns prazos sobre isso, né, doutora Bárbara? Sim, exatamente. A proposta é bem interessante mencionar essa questão do vício, assim como o vício oculto, e principalmente a questão das infiltrações. O que acontece? De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a partir da entrega da obra, se esse consumidor notar que na obra tem algum vício aparente, existe esse prazo, garantido por lei de 90 dias, para ele reclamar com o fornecedor sobre esse vício que foi encontrado. Agora, quando a gente fala de vício oculto, a regra já é um pouco diferente, exatamente porque o código entende que o vício oculto ele demora
a ser visível. Ser manifestado, né? Exatamente. Entendi. E aí, esse prazo de 90 dias, ele começa a contar a partir do momento em que esse vício se torna aparente, né? Então, a gente vê aí, nesse caso, mais uma vez o Código de Defesa do Consumidor tentando ser fiel aos seus princípios básicos, que estão arrolados lá no artigo 6º, quando ele fala muito sobre também a questão da vulnerabilidade do consumidor. Então, o tempo todo a gente tem uma legislação que tenta preservar os consumidores. Mas sim, existe essa questão dos prazos estabelecidos para vícios. Um exemplo, por exemplo, marcenaria. Né? Dentro da obra, né? Muitos clientes contratam a marcenaria junto. Né? Uhum. Então você imagina a pessoa que comprou um armário embutido e ela comprou garantindo que aquele armário ele tinha, como é que chama? Que não vai ter cupim? Uma madeira, eles passam um produto, né, que não vai invernizar. Tem um negócio que eles vão passar alguma coisa lá que você sabe que não vai dar cupim, né? Você só vai descobrir que aquilo ali, só vai descobrir que aquilo não vai dar cupim no dia que der cupim, entendeu? E você espera que não vai dar cupim. Então, esses produtos, acredito que eles tenham um prazo médio de duração, né? Quem vai botar o cupim ali, né? Um ano, né? Um ano, então, pelo menos. Então, vamos supor que você comprou, entregaram um material, passou 6 meses, né? Dá aquelas negócio de bichinho de verão, passou 6 meses, deu cupim. Passou 6 meses. O prazo, se não tivesse, a gente tem os prazos de garantia contratual e os prazos de garantias legais, né? Contratuais e legais. A doutora aqui falou alguma coisa em termos de prazos de garantia contratual. E muitas vezes as empresas não estabelecem prazo de garantia, quer dizer, ela falou dos legais, não estabelecem prazo de garantia contratual. Então você vai trabalhar com prazo de 30 e de 90 dias. Né? Então, vamos supor, já se passou o prazo, né? Mas o vício era oculto, eu não tinha como saber do cupim. Mas aí, por entendeu? exemplo, você faz o contrato de uma obra, chegou, você contratou a Renove para fazer sua obra e tudo mais, e tem um produto lá de material que a Renove comprou que não é da Renove, pode ser de uma outra empresa aí, que sei lá, um fornecedor de tinta, um fornecedor de cerâmica, fornecedor de algum produto ali. Aí, caso tenha algum vício oculto no produto comprado, adquirido pela empresa de engenharia, e não no caso, a empresa de engenharia que tem que responder, seria, no caso, o fornecedor do produto? Como é que seria nesse caso? Esse raciocínio é o mesmo raciocínio de você comprar um produto e a transportadora danificar o seu produto. É a transportadora que vai cobrir? Não. Dentro do direito existe o que a gente chama de solidariedade. Entendeu? O Código de Defesa do Consumidor, ele informa que todas as empresas que estão dentro da cadeia produtiva, elas respondem solidariamente. Entendeu? Então, a empresa de engenharia, ela elegeu aquele material, então ela se responsabiliza pela eficácia daquele material. A pessoa, quando contratou, a não ser que exista uma cláusula lá no contrato específica sobre isso, e tem que ser muito bem elaborada, entendeu? Mas a regra vai ser que a empresa de engenharia se responsabiliza pela qualidade que ela fornece. Pela qualidade dos materiais que ela fornece. E se o cliente fornecer, no caso, uma tinta... Não. Aí não. Aí a gente está falando, porque a gente está falando de um contrato de empreitada de material e mão de obra. Tá. Se for um contrato de empreitada só de mão de obra, sem ser de material, aí já não. Já muda. Entendeu? Já muda. Por isso que é importante, entendeu? E é por isso que também a gente traz essa segurança do contrato da Renove de mencionar que são materiais de primeira qualidade. Sim. Para que o cliente tenha certeza que ali a gente não vai deixar que aconteçam problemas. Tem muito cliente, às vezes, que compra um material de péssima qualidade, entendeu? Eu já tive, lá no passado, eu fazia contratos sem materiais. E aí aconteceu isso, ele comprar uma tinta
de baixa qualidade. Vai descascar. E a Exato. tinta é outro exemplo de vício oculto, que você só vai ver a qualidade dela depois de um tempo, porque vai Sim. descascar, entendeu? Mas, por exemplo, Então- um piso vinílico lá, colocou um piso vinílico. Ele já tem a garantia do piso vinílico de tanto tempo. Só que a garantia do contrato de obra é por outro determinado tempo. O que, Como que, é seria o que, que isso? vai acontecer? O contratante ele vai em cima da empresa de engenharia, mas a empresa de engenharia vai poder entrar com ação de regresso em cima do fabricante. Entendeu? Aquilo que a empresa de engenharia tiver de prejuízo em razão da qualidade do material e vier ter que pagar, vamos supor que a empresa de engenharia tem que refazer pela qualidade do material, devidamente comprovado. Depois a empresa de engenharia pode ingressar com ação judicial, cobrando o reembolso do material novo que foi utilizado e também da mão de obra. Entendeu? Isso aí, embora exista solidariedade por uma natureza, por uma questão jurídica, existe também o direito de regresso entre as empresas solidárias. Da mesma forma que eu estou falando, a transportadora, a empresa que comercializou o produto vai pagar o prejuízo da transportadora, mas depois vai ingressar com uma ação da transportadora pedindo reembolso daquele valor que foi pago para o consumidor, entendeu? Mas no caso da transportadora, por exemplo, aí tem o outro problema que seria da fábrica de embalagem. Que aí já entra outra coisa, né? Por exemplo. Feito borboleta. Eu sei porque eu passo por isso também lá com a nossa parte de mobiliário. Então, existem fábricas que mandam mobiliário com embalagem com proteção de quina, proteção múltipla, e outra que só envolve um papelão ali e manda. A transportadora joga lá igual avião, joga só a mala e... Dentro desse contexto, isso é importante, né? Tanto o contratante quanto o contratado saber. Só existem 3 formas. A responsabilidade civil, ela é formada de alguns elementos, né? Você tem uma conduta, que é uma ação ou omissão, você tem um dano e você tem um nexo de causalidade, que é como se fosse uma ponte entre esses dois. Aqui a gente não discute culpa, que seria imprudência, negligência, imperícia, porque a responsabilidade é objetiva, não é subjetiva. Entre particulares é diferente, mas aqui a gente está falando de uma relação de consumo, onde o Código Civil atribui essa prerrogativa da responsabilidade objetiva. Então, quais são as formas de você quebrar essa ponte entre a conduta, que é a omissão, a ação-omissão, e o dano? São 3. Culpa da própria vítima, foi o próprio contratante que causou o erro. Culpa de terceiro, que não tem nenhuma relação com o caso, como o porteiro do prédio, ou caso fortuito ou força maior, que seria, por exemplo, um fenômeno da natureza, um terremoto, uma inundação, entendeu? E aí, mesmo assim, a gente tem o fortuito interno e o fortuito externo, que é o fortuito interno, é aquele inerente à atividade que se executa, e o fortuito externo é aquele que é completamente fora. Aí vai ser analisado caso a caso, dependendo da empresa. E como é que é o prazo de garantia disso? Então, o primeiro prazo de garantia que a gente tem dentro das obras é o prazo de solidez da obra. A obra como um todo, entendeu? Que é um prazo de 5 anos. Então, quando você faz uma obra de grande monta, como as obras de condomínio, né, uma reforma inteira de um apartamento inteiro, você tem esse prazo de solidez e segurança da obra. Qualquer coisa que aconteça na obra que venha a causar um erro de segurança e solidez, você tem um prazo de 5 anos. Mas tem outros prazos também, né, doutora? Bom, existem. Na realidade, esse que você mencionou, de 5 anos, ele tem o primeiro fundamento dele no artigo 618 do Código Civil e é mencionado novamente no Código de Defesa do Consumidor. Quando a gente vai falar de rescisão, abatimento, outras questões desse tipo, dessa natureza, o prazo ele já é de 180 dias após o aparecimento do vício dos 5 anos. Então, existe essa questão de prazos concomitantes. Entendi. Tá, mas aí, por exemplo, se você tem você fez a tua obra lá toda certinha e tudo mais, mas deu algum problema, que não foi o vício oculto, foi algum problema da obra, alguma coisa assim, e entra na parte de um dano e você acaba perdendo o seu lucro ali na obra. Como é que funciona isso? Sim, aí agora a gente entra na parte, né, da repercussão econômica disso tudo, né? Primeira coisa que é preciso entender
quando a gente fala de repercussão econômica, da falha na prestação do serviço, do vício do produto, a gente chama de perdas e danos, né? Mas como é que funciona a perda e danos? Eu gosto normalmente de desenhar assim para os meus clientes, né? Perdas e danos, ele fica lá em cima, é o grande gênero. Aí das perdas e danos, você puxa uma perna, que é o dano material, e uma outra perna que se chama o dano moral. Desse dano material, ele se subdivide em mais dois elementos, que é o lucro cessante e o dano emergente. Tá? Então vamos voltar lá para cima, para o topo da pirâmide. Perdas e danos. O dano material é toda a repercussão econômica que você vai ter dentro daquele contexto, né? Quais são os tipos de repercussão econômica? Vamos fazer uma analogia com a batida de carro de um taxista. O taxista bateu com o carro. O dano emergente, dano imediato, vai ser a batida do carro em si. Mas além disso... Amassado. O carro amassado. Mas além disso, ele também vai deixar de trabalhar, não vai? Então aí ele vai ter o lucro cessante. Agora trazendo... É o dano moral? Não, material. O dano material é só a repercussão econômica. Din-din. A gente só está falando de din-din. Entendeu? Vai ter o dano moral também, mas o dano moral é voltado para os direitos da personalidade. Daqui a pouco eu vou chegar lá. Então, agora eu vou trazer isso para o mundo do direito imobiliário, para o consumidor de imóveis para o investidor. Ele adquire um imóvel com o objetivo de alugar para o Airbnb. E ele faz a obra e, de repente, a tinta, ou o trabalho de impermeabilização, ou a marcenaria, ou algum trabalho, algum serviço que foi contratado na obra, foi entregue ok, mas tinha um vício oculto, né, que nós falamos, e aí ele começou, o Airbnb está fervendo ali, aparece aquele negócio, ele não pode, caiu, deu uma chuva, o cara não vai, caiu, fez aquela bola em cima, né? Sabe como é que é? Aquela bola de água em cima, não tem como alugar aquilo do jeito que tá, entendeu? É em cima da cama da pessoa, que a pessoa vai dormir. E aí chega o período de festa de fim de ano. E aí? Aí você vai ter um prejuízo enorme, entendeu? Óbvio que tudo, a gente está falando em teoria, mas tudo, quando a gente fala de processo judicial, precisa ser comprovado. Né, precisa ser comprovado. Então, para ele poder exigir a reparação desse lucro cessante, ele vai comprovar para o juiz qual era a média de ganhos, porque o dano material é muito fácil. O dano material, você vai pegar 3 empresas, vai pedir para as empresas fazer o orçamento e vai ter uma média ali de quanto é que vai gastar. Dependendo do caso, você vai pedir também para o juiz nomear um perito judicial que vai fazer uma perícia, que às vezes é a divergência entre autor e réu, qual o valor daquela reparação, do dano emergente, e aí você vai chegar. Agora, o lucro cessante não. O lucro cessante tem que ser comprovado, a gente às vezes pede para mandar para o contador, fazer uma planilha direitinho, para que o juiz possa ter a concepção de qual o valor seria gasto. Às vezes, imóveis do mesmo condomínio, quanto ganha, entendeu? Uns parâmetros similares. Isso é o que a gente chama de dano material, né? Dano emergente e lucro cessante. Do outro lado, a gente tem o dano moral. O que é o dano moral? Rapidinho, antes da gente ir para esse dano moral. Tá, diga aí. Só que eu tenho o lucro cessante tanto da pessoa que tem o imóvel, quanto também do prestador da obra também. Porque, na minha cabeça, por exemplo, se você contratou a equipe lá de engenharia para fazer o processo da sua obra, e atrasou, você não está conseguindo render lá no seu Airbnb e tudo mais, então tá tendo esse prejuízo de lucro cessante ali por atraso na entrega da obra? Ou sim. Também na entrega, ou pode ser dessa obra, no caso aí que você falou. Teve um buraco lá, só que ela queria fazer em uma semana, só que com certeza. Em 2 semanas já passou o Réveillon ali, então... Com certeza. Atraso na entrega da obra. Mas também tem um lado ao contrário também, por exemplo. Se você contrata alguém para fazer a sua obra, só que o cara já separou aquele período para poder fazer a obra a sua obra lá, de 3 meses que seja, vou botar assim, separou esse período, só que de repente o cara falou assim, cara, olha só, vamos começar a obra aqui, beleza, mas eu tive um problema, vou ter que começar lá daqui a 1 mês e meio. Aí como é que fica essa faixa? Acaba sendo um prejuízo para quem ele contratou, né? Porque tem um gap ali de obra que
o cara vai enrolando nesse período de 1 mês e meio ali para começar efetivamente a obra, né ou não? Ou não existe esse caso? No caso, você está falando de um atraso da obra que foi causado pela pessoa que contratou, Isso. pelo próprio consumidor, Isso. né? Nesse caso, ele pode até vir se ele comprovar que ele disponibilizou funcionários da empresa para estarem naquele dia. Vamos supor, né? Os funcionários foram lá, principalmente quando são obras, né, fora do Rio, né, Guilherme? Porque às vezes a pessoa contrata uma obra num lugar longe, e aí você vai pegar o peão, vai juntar todo mundo lá e vai levar os caras para lá. Aí você freta um ônibus, uma van, e vai levar todo mundo para lá, os caras ficarem o dia todo trabalhando. Aí vamos supor, você faz isso, você vai lá o dia todo, chega lá, depois de um lugar distante, uma pessoa fala, olha, hoje não vai dar porque hoje a gente vai fazer uma festa de aniversário, sei lá, uma desculpa bem esfarrapada, assim, alguma coisa que não possa ser justificada, né? Aí a empresa vai ter um dano, entendeu? E aí, se não houver acordo entre as partes, lá na frente, essa questão pode ser judicializada, sim. Porque aí não tem como isso não foi convencionado contratualmente, né, porque é uma situação especial, mas houve um dano material, sim, da empresa, porque gastou-se combustível, gastou-se o tempo, às vezes essas pessoas não vão conseguir voltar e ser aproveitadas numa outra obra, por causa da distância. Né? Esse negócio de consequência é muito legal, né? Tipo, faz uma coisa aqui, que tem uma consequência aqui, que tem uma consequência aqui, daqui a pouco tudo acontece derivado de uma coisa pequenininha, né? Mas vocês entenderam? Posso passar para o dano moral? Sim. Então, o dano moral, ele já é diferente. O dano moral, ele é a repercussão daquele fato dentro do direito da personalidade. O direito da personalidade são os direitos inerentes ao ser humano. Então você tem a imagem, a voz, a integridade física, a integridade psicológica e todos os... tudo que envolve a própria pessoa. Esses direitos são protegidos pelo Código Civil e também são protegidos pela Constituição, dentro dos direitos e garantias fundamentais, entendeu? Então, toda vez que há uma violação ao direito da personalidade, você pode pedir uma indenização para isso. O mais comum é o direito à integridade psicológica. Então, toda vez que você tem um problema de uma obra, que vamos supor, né, a pessoa ela contratou a obra para ela ir morar lá naquele local, a obra atrasou, ela não tinha onde morar, porque ela morava de aluguel, comprou o imóvel para morar no imóvel próprio, não tinha onde morar, teve que morar num apart-hotel. Ela vai ter um prejuízo material, mas além disso ela vai ter todo um transtorno de ter que morar num apart-hotel, entendeu? Ter que pegar os móveis dela, colocar num local, num galpão, os filhos dela para o colégio, entendeu? Aquele dinheiro que não estava na programação. Então tem um abalo psicológico. Então o dano moral principal, a gente sempre trata do abalo psicológico, e aqui é muito importante, por quê? Porque a gente tem a tese do direito do mero inadimplemento contratual. O mero inadimplemento contratual não gera dano moral. Então você tem que comprovar que aquela situação realmente ela teve uma repercussão dentro da sua vida que te trouxe transtorno. Uma consequência para a vida pessoal da pessoa. Isso não se faz através de uma redação bonitinha e dramática. Isso se faz através de provas. Entendeu? Esse é o primeiro elemento do dano moral. Além disso, a gente também tem a teoria do risco, da perda do tempo útil ou desvio produtivo do consumidor, que é: o problema aconteceu e o consumidor começa a realizar uma série de reclamações, perdendo o tempo da vida dele e aquilo não foi resolvido. Entendeu? Então, a jurisprudência entende que aquele consumidor que tentou resolver, que fez ligação, que mandou e-mail,
que fez reclamação no PROCON, que fez reclamação no Reclame Aqui, que tentou de várias formas resolver o problema de forma consensual e não conseguiu, ele merece ser indenizado porque ele perdeu o tempo útil da vida dele. Ele deixou de trabalhar, ele deixou de se divertir, ele deixou de ficar com a esposa, deixou de ficar com os filhos para poder resolver aquele problema. Isso também gera direito à indenização. A doutora Bárbara trouxe alguns casos assim de indenização, alguns casos em que houve repercussão de uma falha na obra, assim? Bom, tiveram casos bem famosos aqui no Rio de Janeiro sobre que geraram grande repercussão, até na mídia mesmo, sobre obras que não deram resultado. Acho que o mais icônico, infelizmente, foi o caso da ciclovia Tim Maia, que em menos de 3 anos caiu 4 vezes e infelizmente resultou até em óbitos, né? Tiveram pessoas que faleceram. Mas trazendo para casos mais recentes, em 2024, um que se destacou bastante foi quando fizeram construções irregulares no Joá. Eram obras milionárias, cerca de 4 milhões de reais o valor das obras, e ao final das obras a prefeitura foi e demoliu absolutamente tudo, porque elas estavam irregulares e ameaçavam a vida das pessoas. E, bom, o prejuízo imensurável. Tem até um condomínio que tem ali na lagoa, você olha ali pra cima, perto do Cantagalo, ali tem só o esqueleto do prédio, que fizeram uma obra ali e também abandonaram no meio do caminho. Eu não sei nem como é que tá essa situação lá. Falaram que ia regularizar aquela área, ia fazer outra coisa, aí depois falaram que não ia regularizar nada. Lá é área de preservação. Tá numa briga aquele negócio lá até hoje. Por isso que é muito importante a presença do jurídico também, sempre que tiver a realização de uma obra, ou antes mesmo desse contrato de empreitada, porque isso é uma questão a ser vista até pela segurança do consumidor. Mas a gente tá falando também dessa do Tim Maia governo, né? Como é que o jurídico vai brigar com o governo? Já é um caso mais complicado, né? Por isso que eu mencionei o do Joá, que é privado. É uma obra pública, mas partiu de uma licitação de empresas particulares. Entendeu? Então, é óbvio que quem vai se responsabilizar aí é o governo, né? Vai ser uma ação que vai correr na fazenda pública, não vai ser responsável... Porque o governo foi responsável por contratar essa empresa. Mas o governo vai poder depois entrar com uma ação de regresso, que é aquilo que a gente conversou, contra a empresa. A licitação foi justa, né? Ainda tem isso aí. Ainda tem isso. Eu afirmei. Agora, eu como síndico, né, eu participei de casos assim, né, que envolviam falha na prestação de serviços de empresas de engenharia. Eu sempre fui muito ético, né, nesse período de 8 anos e acho que só numa oportunidade que o meu irmão fez obra no condomínio, porque realmente não encontrei nenhuma empresa que tinha expertise. Mas evitava que a Renova Engenharia participasse das empresas, das licitações. E uma ocasião a gente teve um problema que estava como é que chama aqui? O escoamento da água da chuva. Águas pluviais. Águas pluviais, isso. Entupiu no meio do caminho e aquilo explodiu, porque o peso é muito grande, né? Um cano que vem lá de cima. A pressão foi tão grande. A pressão é tão grande, um prédio, sei lá, de 10 andares, a pressão é tão grande, explodiu aquele negócio. E quando explodiu, destruiu ali tudo. Tudo, entendeu? E isso tinha sido feito por uma empresa de engenharia. Entendeu? Então foi obrigado a chamar uma outra empresa, que era uma empresa especializada, para poder passar uma câmera dentro do tubo de águas pluviais, para poder identificar que aquilo ali tinha sido causado pelo rompimento e tal, material. Uma perícia, entendeu? Uma perícia, e aí depois poder responsabilizar a empresa, né? Entendi. Puxando para outro gancho e tal, fazendo até um gancho aí mais para um próximo assunto, né, que a gente está encerrando aqui no nosso podcast. Teve um caso há pouco tempo, né, que um síndico me relatou, que ele não teve a ver com perícia de obra, mas sim com fornecimento de água, entendeu? De um condomínio que ele é síndico em Copacabana. Ele estava pagando uma conta enorme de água desnecessariamente porque estava entrando ar na tubulação. E foi até um empreendedor até que
participou de um Shark Tank e tal, foi receber um investimento que ele criou um aparelhinho que tirava todo o ar da tubulação e passava água. E passava só água em vez de ar e água, né? E ele economizou bastante, foi uma grande economia financeira para o condomínio. Certo. Nesses casos aí, se for provado que não tem vazamento a respeito de obras passadas, quem é o responsável? Isso é um tema muito interessante, isso dá realmente um podcast, né? Sim. Que é o aumento abrupto da conta de energia de água, também serve para energia elétrica, né? A pessoa vai lá, paga, vamos supor, 300 reais de água, e aí um dia vem 3.000 reais, entendeu? E aí, como resolver? Né? Então, primeiro passo, normalmente, a gente contrata uma empresa de engenharia com expertise, né, para poder verificar se está havendo ali algum vazamento de água depois do hidrômetro. Pode ser um defeito do hidrômetro, pode ser um vazamento de água, né, ali na área do subsolo, né, e pode ser também vazamento dentro das unidades imobiliárias. Descargas que não estão bem, como é que chama? Calibradas, né? Calibradas, Sim. Pia que está então, pingando. Primeiro tem que tirar a prova do apartamento, se não tem dano nenhum. Assim, eu vou... Depende, né, se a gente está falando de um condomínio ou de uma casa, né? Eu vou falar de um condomínio, né? Isso aconteceu nesse período que eu fui síndico, e a primeira coisa que eu fiz foi contratar uma empresa de caça-vazamentos. Então essa empresa, ela faz uma avaliação de toda a área comum do edifício e também da área interna das unidades imobiliárias e verifica se tem vazamento, entendeu? No caso que eu fiz, foi verificado inúmeros focos de vazamento, entendeu? Aí você tem que reparar esses vazamentos, dá tempo para que seja feita uma outra medição e verificar como é que vai ficar a situação. Tá? Aí se não, aí você faz, aí se continuar, aí você tem que fazer os reparos, fazer uma segunda medição para que a empresa caça-vazamentos dê um laudo dizendo que não existe mais causa de vazamentos, nem área comum, nem área interna, entendeu? E aí, posterior a isso, aí você tem que entender por que aquilo tá, se é um erro do hidrômetro, entendeu? Porque às vezes também tem problemas de medição. O que acontece? A empresa não vai medir, mede por que a gente chama média de consumo, né? O faturamento por estimativa, e aí tem uma conta que veio bem acima da média de consumo. E essa média, e aí essa fatura por estimativa, ela considera a média dos 12 meses. Então, se tu paga 300, pela média de consumo, vem uma conta de 5.000, isso vai alterar completamente o cálculo dos 12 meses, entendeu? Então, pode ser culpa da concessionária, entendeu? Então, bom, você dá um podcast. Esse é um tema para o próximo, a gente deixa um gancho aí para o próximo podcast, falar do direito mais a fundo do consumidor, para temas mais abrangentes, e a gente encerra aqui a nossa conversa. Eu agradeço aí a presença dos doutores. E é isso aí. É um prazer. E para você poder ajudar a gente também, chega aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, por favor, que isso ajuda a gente bastante, ainda mais a gente está começando agora. É o segundo episódio que está no ar e ainda tem mais um monte para chegar aí que vocês vão ver. Beleza? Vamos ficando por aqui, né? É isso aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.